El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor... O contrato do homem com Deus pelo batismo. Esse contrato foi pensado por São João Eudes como um livrinho para ser lido com atenção e com desejo de aproveitar a sua leitura para progredir na vida cristã. É basicamente um meio pelo qual conhecerá a dignidade e a sublime santidade da religião cristã, o maravilhoso contrato e aliança que ele fez com Deus no seu batismo, os incomparáveis favores e dons que ele lhe concedeu por este sacramento, as obrigações da caridade que ele quis resumir para convosco. Bom, não há nada mais nuclear na vida do cristão do que o seu batismo. E João Eudes o reflete com maestria no que vive e no que mais tarde nos convida a viver em sua pequena obra Contrato do Homem com Deus pelo Batismo. O batismo é tão central que todos os outros sacramentos que giram em torno dele nada mais são do que formas concretas de viver o batismo. Algumas autoridades, como José Maria Castilho, expressam-no em termos análogos. É o sacramento de que mais fala o Novo Testamento, configurando e determinando toda a vida cristã. Mas o ensino tradicional dos catecismos clássicos destacou apenas um aspecto do sacramento: a relação com o pecado original. A realidade da vida dos cristãos surpreende João Eudes. Como é que nos deixamos arrastar tão languidamente por ele? Temos que admitir que nossos obstáculos e resistências são mais grandes e o peso do nosso pecado é muito problemático e amedrontador. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos batizou, mas o fez em nome de uma virtude da Santíssima Trindade, porque as três pessoas divinas estão presentes no nosso batismo de uma forma muito especial. Ao Pai gerando o seu Filho em nós e nós em seu Filho, isto é, conferindo um novo ser e uma nova vida a seu Filho. E em nós e nos dando um novo ser, uma nova vida em seu Filho. Há também o Filho, quando nascemos e passamos a viver em nossas almas, comunicando-nos sua filiação divina, com o qual nos faz filhos de Deus. E o Espírito Santo também está presente, formando Jesus no seio das nossas almas, assim como formou no de Maria Santíssima. Então, o sacramento da confirmação abre uma página na qual todo cristão, movido pelo Espírito Santo, vive o seu batismo. Caminhar para o Pai, colocar no mundo, coloca um desafio concreto, ou seja, estar no mundo com ousadia para não contrariar o próprio ser adquirido em virtude do batismo. Quantas vezes nas vicissitudes do caminho, na turbulência que representam, os cristãos tiveram que escolher entre muitas alternativas, uma de escuridão e outra de luz. Por impulso do Espírito Santo, isto é, vivendo a sua condição batismal, encontraram nas suas opções e gestos e as palavras próprias a sua dignidade de batizados, tendo admitido, como São Paulo, que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, visto que não sabemos pedir para rezar bem. O saber andar escasso, acostumado com tudo, fartura e escassez que o próprio São Paulo aponta, é consequência de fazer da vida o que foi dado de antemão, ou seja, fundamental de viver a vida cristã. Temos que mergulhar nesse horizonte. E talvez toda a vida não seja suficiente para mergulhar fundo o suficiente. Se pelo batismo fomos feitos herdeiros da glória do Pai, membros do corpo místico do Filho e santificado pelo Espírito Santo, quando partimos o pão da maneira que Jesus fez com seus discípulos, ou seja, nos sentamos à mesa dos filhos, essa celebração, esta se torna o sacramento da Eucaristia.
é apenas a forma como vivemos o nosso batismo. Há quem viva intensamente o ser de seus filhos, celebrando com todo o coração, com toda a mente, com toda a alma, o partir do pão e efetivamente anunciando assim Jesus Cristo no mistério da sua morte e ressurreição. Mas ao mesmo tempo, há muitos que, ao se privarem deste sacramento caritatis, sabem e sem saber caem na contradição de serem crianças e, no entanto, se privam do que lhe é naturalmente oferecido como tal. Ele se obrigou a dar-vos o seu espírito e o coração dele para o ser, o espírito do seu espírito e o coração do seu coração, assegurando-lhe por um de seus profetas que ele lhe dará um novo coração e um novo espírito. Em continuidade com essa arquitetura batismal de vida cristã, colocamos-nos diante do sacramento da penitência, que junto com a unção dos enfermos, responde à necessidade de cura. O pecado o deixa doente e leva à morte. O batismo vivifica, declara vigorosamente sobre quem o recebeu vida e vida sã, vida plena em Cristo. Sempre que os irmãos experimentam o perdão em uma comunidade segundo os parâmetros do Evangelho, nela se vive sem dúvida o batismo. Quando o dom único de sentir-se perdoado surge na experiência de cada pessoa, junto com a preciosa capacidade de perdoar, é acontecendo que o dinamismo batismal se desenvolve nessa pessoa. O batismo é uma condição, então, pela qual o cristão foi tornando-se capaz de se libertar das amarras da falta de perdão, do pecado e do ódio. Nas palavras de São João Eudes, através da aliança batismal, o cristão assumiu alguns compromissos concretos: perdoar 70 vezes 7, não deixar lugar ao demônio, para que o pôr do sol não o surpreenda com raiva. Então, na lógica da comunhão, do estar com Jesus Cristo pelo batismo, São João Eudes apresenta na obra do contrato como um compromisso de vida, tendo o mesmo espírito, a mesma vontade. O mesmo aparece na forma de contemplação, nas conversas interiores. Quem recebeu no sacramento da ordem, por imposição das mãos do bispo, a missão de servir os irmãos, vive o seu batismo quando, a exemplo de Jesus, aparece, traz, vive, assim, uma vida dedicada a ensinar, a acompanhar e a doar-se totalmente à edificação do reino à maneira dos apóstolos. Do mesmo modo, aos que receberam o sacramento do matrimônio, a condição batismal dos cônjuges confere-lhes um status especial pela qual vivam o dom e a dedicação, tendo como referência essencial o amor e a dedicação de Jesus Cristo. Então, do que foi observado até agora, vislumbra-se a centralidade do batismo, que no ensinamento de São João Eudes contém todas as possibilidades da vida cristã, os compromissos, as obrigações, as promessas que ligam Deus ao homem. Toda a vida cristã é batismal e, por isso, é o desdobramento constante do dinamismo de Cristo que está na base do ser de cada batismo. Quanto tempo vivemos desde o nosso batismo? Estamos cientes de que cada vez que renunciamos a uma palavra prejudicial, a um gesto destrutivo, a um sentimento negativo, estamos vivendo o nosso batismo? Da mesma forma, é claro que a tristeza, a dor, a desolação nascem do esquecimento e até da anulação do ser que recebemos do nosso batismo. Queremos, Senhor Jesus, que vivas e reines em nossos corações. Até o próximo vídeo. El amor es comprensivo,
El amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.